Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado à Viviane e à Érica. Hoje vamos dar o seguimento de uma conversa que tivemos ontem com a Viviane. São as duas brasileiras, mas elas já vão contar a sua história. Eu posso adiantar que a Viviane perdeu 2 filhos. Um deles na Suíça já é maior de idade, porque na Suíça atinge-se a maioridade aos 16 anos. No entanto, está sem esse filho há cerca de 7, 8 anos, no qual perdeu para adoção e nunca mais viu esse filho e está proibida totalmente de o ver. Enquanto que a criança mais pequena, ainda de tenra idade, também ficou sem ela para uma família de acolhimento e da mesma forma está proibida de ver o seu filho. Quando dizem que uma adoção ou uma família de acolhimento é diferente no nosso vocabulário, no nosso dicionário, e nós que estudamos e temos uma mente aberta sabemos que é diferente, mas a prática é a mesma. Não é assim, Viviana? Porque das duas formas estás sem os teus filhos e proibida de os veres. Boa tarde às duas. Bem-vindas à Repórter X. Sim, boa tarde a todos, né, e a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, né. Para mim, as duas opções são iguais, porque para mim é como roubar os nossos filhos. Tiram de nós os nossos filhos. Cada uma situação, naturalmente, que cada uma situação diferente, mas no meu caso já faz muitos anos que eu não vejo o primeiro, tirar o segundo, já faz 2 anos e meio também que eu não vejo o segundo. E para mim a dor é igual, para mim é como roubar os nossos filhos, tira o nosso direito de decidir pelas nossas crianças, não podemos mais vê-lo quando a gente quer, não podemos decidir nada, então a dor é muito grande, é difícil a situação. Tu tens contigo a Érica. Conta-me um pouco o teu trajeto de vida. Tu vieste com 15 anos de idade do Brasil para a Suíça, com os teus pais, e conta-me a partir daí, mais ou menos, o que é que te liga à Érica e a tua história de vida e o porquê de ficar sem um filho e sem o outro filho. E se também te sentes responsável, ou se tens uma cota parte da responsabilidade também com o pai dos teus filhos. Sim, vou tentar contar rapidinho, né? Sim, eu vim com 15 anos com a minha família, também tenho 2 irmãs, e a gente veio estudar aqui e trabalhar, né? Para ter um futuro melhor. E então crescemos, né? Com o tempo, cada um fez a sua vida e conheci os pais dos meus filhos, né? E acreditei neles que queriam uma família, tivemos os filhos e foi essa situação difícil. E eu e a Érica, a gente se conhece de muitos anos de novinha. A gente de novinha era amiga. 20 anos. Sim. Boa tarde. E ela tem também a sua versão para contar sobre mim, que ela presenciou tudo, me defendeu em tudo, escreveu, porque ela é metade suíça, metade brasileira. O pai é suíço e a mãe é brasileira. E ela ajuda muitas mulheres que precisam, né, principalmente escrever cartas, a tradução. E eu conheço a Érica, ela é muito amiga, como irmã para mim, ela conviveu comigo na minha casa e eu na casa dela. Ela teve filhos, primeiro o meu nasceu, depois dela nasceu, e ela tinha um negócio, tinha que cuidar do negócio, então eu tive que cuidar dos filhos dela, ela me pediu, Viviane, tu estás em casa, é mãe, está em casa, né? Cuida da casa, assim, dona de casa, e cuida dos teus filhos. Por favor, vem cuidar do meu, preciso, né? De uma pessoa para cuidar, que eu tenho um negócio e tenho que trabalhar no meu negócio. Então foi assim que eu comecei a cuidar dos filhos de bebezinho. O dela era bebezinho e o meu tinha 2 aninhos, que o meu é mais velho que o dela, 2 anos. E depois ela tem o segundo, também a menina, que tem 6 anos, né? 8. E há muitos anos que eu cuido dos filhos dela e ela... Vamos entrar mais a detalhes. Eu queria fazer uma pergunta à Érica. Érica,
A Viviane trabalhou consigo. Como é que vê a Viviane como mãe, como progenitora, como funcionária ou, digamos, como cuidadora também do seu bebê? Ela é uma pessoa assim de exemplo, porque os filhos muito bem cuidados, muito assim, ela olha muito assim os alimentos saudáveis, faz as comidas fresquinhas, não é um pedaço de pão, queijo que muitas mães fazem que trabalham, né, à noite. É mesmo, ela é muito caprichosa no tratamento das crianças. É por isso também foi um dos motivos que eu sempre colocaria os meus filhos nas mãos dela para cuidar, confio, fico tranquila, porque eu sei que ela trata, que ela sabe muito bem. Ela também fez escola para isso, né, de cuidar de crianças. Ela fez Trabalhei. isso, ela trabalhou, ela trabalhou com isso também nas escolas. Isso. Então ela tem muita experiência com crianças. Então eu vejo ela uma muito boa mãe. E também quando faz aqui uma limpeza, cuida das crianças, tudo muito bem feito, muito responsável, ela muito pontual. Ela vem Nunca bati nos teus filhos? Não, que isso, jamais. Nunca bateu, nunca foi agressiva. É uma pessoa tranquila que explica. Érica, como é que você entende o porquê da QESB, Proteção de Menores, retirar-lhe os 2 filhos? Olha, A tua opinião. a minha única maneira, porque eu não entendo até hoje, eu estou indignada. Não só, principalmente com o caso dela, mas a única maneira que eu consigo ainda um pouquinho encaixar essa reação da QESB é que ela se defende. Ela se defende, ela não faz tudo. Ela fez muita coisa, muitos anos. Ela deixou, né, entrar os controles. Fui para terapia sem ter condição, mas ela não deixou tudo, porque no final, com o segundo filho, ela estava muito cansada com esse tratamento do Estado, né? Ela falou, gente, eu estou fazendo o quê, né? Eu entendo ela muito bem. Eu estou fazendo o quê? Eu estou simplesmente cuidando dos meus filhos e tentando sobreviver todos os dias. É só isso que me deixam em paz. A única coisa que ela queria era isso. Então, o Estado se arretou e revoltou e, tipo, está numa lista preta, sei lá, também não entendo, porque com o primeiro filho eles conseguiram, né? Então, agora foi mais fácil até, né? Porque já está na lista. Escreveu a carta. Eu escrevi cartas, eu disse que ela trabalhou para mim. Rejeitou, não quis saber. Não quer saber de nada dessas coisas. Eles fazem as decisões assim e pronto. É uma coisa assim, a gente fica impotente. Impotente. E a Érica acha que por trás disto há um negócio? Oi? Acha que por trás disto tudo, na retirada de crianças, existe um negócio? Eu acho que sim, uma máquina de dinheiro, porque eles ganham dinheiro através de nós. Os pais, eles fazem os pais pagar. Porque me chegaram pouco tempo faz um papel, uma carta, que eu devo quase 4 mil francos a eles. E eles fazem o pai e a mãe pagar a eles, tudo, até quando eles botam a mulher, como é que se diz, né, betroeirinha, uma Beistandschaft, como é que se diz em português? Bestanding, é uma pessoa que é responsável pelas crianças. Eles botam pessoa para tirar o nosso direito, né, para decidir para os nossos filhos e tudo, e não é de graça, isso a gente tem que pagar, ou o pai, tá entendendo? E depois eles fazem o sofrimento aos seus pais e ainda por cima exigem que pague, que é para o fórum psicológico piorar, que é para não ter chance de entregar essa criança, porque está a render, certo? E outra coisa, se não fizer exatamente o que eles querem, mesmo se não é necessário, eles fazem tudo o que eles querem. Eles fazem tudo para arruinar a mãe e as crianças. Chama que a mãe não colabora, ela não colabora com o Estado. Eu colaborei em tudo demais. E eles acabam com isso. Porque eles acham, eles são o poder, eles decidem e nós temos que pagar e aceitar. É isso.
além do sofrimento da criança, ao sofrimento dos pais, o sofrimento da família. Em Portugal existe um padrinho e uma madrinha que serve exatamente para cuidar dos nossos filhos quando nós não somos capazes, ou por falecimento, ou porque entram em delitos, tem problemas. Aqui na Suíça podiam recorrer aos padrinhos, aos avós, aos tios, quando há um conflito, por exemplo, parental, porque a maior parte dos casos existe um conflito parental e deve ser o caso da Bibiana também, não é? Por aquilo que já conversamos, mas havia uma outra hipótese, sem ser o internato, não é? Não, eu tenho família aqui sim, muito, e pessoas que nasceram aqui, mas todos trabalham 100%, não tem chance de ficar com meu filho, de cuidar. Mas eles não deixam também, não. Não, e não deixam. Só tem três opções. Pai, mãe ou internato. Ou internato ou na família, né? Como você sabe, ou a família que eles levam para uma família suíça, eles que escolhem tudo, eles que decidem, de né? adoção. E é totalmente diferente do nosso país, né? E como eu disse, como você está percebendo a nossa situação, eles fazem o que querem, não dá chance da gente dizer, não estou de acordo. Quanto mais você dizer, olha, eu sou a mãe, eu tenho o direito de decidir, eu não estou de acordo com isso. Então, eles ficam contra nós, mais ainda. E diz que a mãe não quer cooperar, que a mãe é isso, que a mãe é aquilo, tá entendendo? E sim, também claro. comigo, como outra pessoa que você pediu para a gente traduzir, é a mesma coisa, me botou vários psicólogos, psiquiatras, e todos escreviam carta bem de mim, escrevia dizendo, ela não tem problema psicológico, só a situação que é difícil, ela tem que sair dessa situação porque está assim, ó, andando em giro dessa situação difícil, então isso perturba ela, psicologicamente perturba ela, e também pode até atingir a criança psicologicamente. Uhum. Nós temos aqui conosco pessoas a assistir e algumas já que escreveram, por exemplo, a Teresa Magina, a Paula Cristina Leal e a Nayara Reusser. Eu peço-lhe a elas, se quiserem, podem comentar a sua história aqui, ou podem fazer alguma pergunta, se quiserem, à Bibiane, a ver se identificam com a mesma coisa, mas também fazer uma pergunta às pessoas que me estão a ouvir, que ontem eu fiz à Bibiane. Qual é a diferença para vocês entre uma adoção ou uma família de acolhimento? Temos o caso da Bibiane, que está aqui a confirmar que nos dois casos não vê os seus filhos. Portanto, mudam os nomes, mas as coisas são idênticas, são iguais. Portanto, está sem os filhos da mesma forma. A prática é a mesma. E também, o que é que acham entre a palavra retirar ou raptar? Eu gostaria da vossa força e que me respondessem a isto. Ontem a Bibiane disse que era a mesma coisa. Não sei se hoje mantém a mesma convicção. Para mim, retirar e raptar é tipo como roubo. Roubando porque não é o que eu quero, não é a minha decisão. Eu provei tudo sobre a minha inocência, como eu vivo, os médicos foram na minha casa, provei, ela também está de prova, como muitas outras pessoas, a gente provou de tudo e foi tudo renegado, quanto mais eu provava, mais a justiça, o tribunal de Thun e de Berna, negava tudo, não queria saber o que eu provava, de mim, da minha casa, de como eu vivia, e o Cass também, ele já tem algo contra mim já há 16 anos, o que eu penso na minha cabeça, como eles me tratam, o modo que eles me tratam, é que eles são racistas. Olha, Viviane, tu consegues ler o comentário que está aí no ecrã? É muito pequeno. Eu vou ler para ti. Meninos. Okay. Você pode dizer rapidinho, o pai, né, a gente separou, eu me separei dos dois pais, né? O primeiro eu passei, como se diz, Gewalt? Violência. Violência doméstica, e muitas vezes ele tentou me matar, então a gente se separou, né? Eu pedi ajuda ao meu médico,
para se separar. E então, a partir daí, desse momento que começa a briga, quando tem uma separação, que o homem tem que pagar, e o homem diz, não, eu não vou pagar a criança, prefiro tirar, eu prefiro fazer problema com ela, e foi esse o motivo das duas causas. O mesmo motivo de fazer problema, o quanto mais o homem vem em cima da mulher com problema, com discussão, e dizer, não vou pagar alimento, eu prefiro retirar. Então, esse foi a causa grande, que entre conflitos em dois, entre pais e mãe, então os suíços já não gostam da gente estrangeiro. Aí eles fazem depois, pior ainda, né? Eles dizem, não, então tiramos dos dois, nem um nem outro, e depois o pai, né, foi na justiça sozinho, ele e o advogado dele, sem mim, e foi tentar retirar o meu direito da criança, do nosso filho, para ele poder tirar do suíço, porque ele não queria pagar todo mês. Se está na casa com uma família suíça, né, vivendo, não, o pai tem que pagar essa família mensalmente, todo mês. Então, ele fez de tudo para conseguir a criança e para que eu pague a ele mensalmente o dinheiro do alimento da criança. Deixem-me só aqui dizer o seguinte, em todas as várias entrevistas que a Repórter X fez, na minha pessoa, só um caso é que é diferente, que é o caso da Alemanha, que felizmente entregaram-lhe a criança aos 16 anos. Foi um casal que nunca se separou e lutaram sempre os dois pelo filho. E aos 16 anos deram-lhe a criança, mas estiveram sem ele durante 5 anos. Felizmente entregaram o filho com 16 anos. Que não é o caso da Viviane, que tem o filho que fez 16 anos e não sabe dele. Todos os outros casos são problemas parentais. E como disse a Viviane, é verdade, todas as mães disseram o mesmo. Os pais, quando dão uma pensão de ajuda alimentar para o filho, não importa o valor, é um valor estipulado pelo tribunal, normalmente, acham que também estão a alimentar a mãe e que estão a dar sucesso à mãe, ou porque a mãe não precisa trabalhar com aquele pouco dinheiro. Isso é errado. E portanto, entram em conflito e automaticamente preferem lutar pelo filho. Alguns querem os filhos, o pai quer o filho e a mãe quer o filho, mas há alguns que nem querem o filho, mas lutam para que a mãe também não fique com o filho. Quem padece são os filhos que ficam nas quesbes. E não ficam só nas quesbes, não é? Depois há uma casa a mais que vocês chamam, e é mais de quê? Como é que é? Meus filhos, ele todo ano muda de lugar, muda de escola, muda de família. Esse que aconteceu com o meu primeiro. Sim, como é que chama essa instituição fora da quesbe onde o teu filho está? É onde ele está agora? Sim. Ai, eu não sei, porque o meu papel está em casa. É uma família. Eu não estou. Não, ele está na escola. Uhum. O papel está em casa, eu não estou aqui, porque eu estou na casa dela. Ok, muito bem. Pronto, mas existe a quesbe, existe a família de acolhimento, a família de adoção, mas também há umas casas especiais além da quesbe, certo? Tem a primeira casa que botaram meu filho foi em Gstaad, que é Kinderhus, se chama assim, Kinderhus Eben. Exato, era aí onde eu queria chegar, porque eu não me lembrava do nome. Isso, traduz-me lá em português, ou tu ou a Érica? Oi? Traduz em português esse nome. Esse nome é Casa de Criança, que Okay. é tradução certa, Casa de Criança. Okay. Depois cada uma tem o seu nome. Ok, muito bem. Queres-me contar mais aprofundadamente sobre o teu primeiro filho? Sim. Como é que... Então vamos lá. Ele tinha 7 aninhos e a gente, por causa da separação, estava tendo muito problema, né? O pai fazendo muito problema para vir em cima de mim, para tirar a criança de mim. Então, o menino estava assim mal, que a criança sente, né? O sentimento estava indo mal, não queria escutar ninguém na escola, só queria estar comigo. Aí eu tive que ir ficar no, como se diz, kindergarten? Na creche. No jardim de infância. Eu tinha que acompanhar ele no jardim de infância, ficar lá, ajudar as professoras,
estar com ele junto, porque meu filho não conseguia ficar sem mim, porque ele já estava aí com medo que o pai fazia coisas, falava mal de mim para ele e botava medo nele, e já desde pequenininho que estava fazendo isso. Então, ele não queria estar em nenhum lugar sem mim. Então, a CASP viu isso também problemático e também disse, olha, decidimos, eles que decidem, né, tira o nosso direito, eles que decidem, e decidimos que vamos botar ele nessa casa de criança em Gstaad, e que ele vai ficar por 3 meses lá, e vamos procurar uma outra escola em Thun, que ele possa ainda continuar a viver com você, mas você tem que levar ele para essa escola especial todos os dias, e levar e buscar, e nessa escola ele tem escolinha, e também tem psicólogos para criança, né, que eles conversam com a criança, como está indo com a mãe, como está indo com o pai, e tudo mais. Isso foi o que eles me disseram, mas eles não cumpriram com a palavra deles. Meu filho ficou no Gstaad há mais de 3 meses. Se eu consegui um advogado para tirar o meu filho de lá, que ele estava sofrendo, foi muito maltratado nessa casa de criança. Até uma mulher lá que trabalha, diplomada, trabalha nesse lugar, com crianças, ela pegou o meu filho assim pelo pescoço, e sempre acontecia casos assim com meu filho lá. Então, eu ia e meu filho contava tudo, e eu então tentava falar com eles, por quê? Que negócio é esse? Por que vocês fez isso? Está maltratando meu filho? Quanto mais eu confrontava eles faziam mais problema comigo. Eles também me ameaçavam, e se a gente não ficar calada e dizer como se diz, Marino? Minha opinião. Se a gente não dizer nossa opinião, se a gente dizer nossa opinião, eles ficam sempre contra nós, escreve mal de nós para o Conselho Tutelar da Suíça, e a gente vai escalando, vai ficando uma montanha, vai subindo. E, como eu disse, aqui, esse sistema aqui é muito problemático, é muito difícil, é uma coisa que é tipo algo contra nós, estrangeiros, porque ele tem outras mentalidades, né? Que não deixa a mãe dar opinião, a mãe perguntar algo, se acontece algo com o nosso filho, não deixa. Meu filho foi muito maltratado, eu peguei um advogado, consegui tirar ele de lá. Quando eu estava em casa de novo com ele já tinha feito 8 anos, uma semana só, o CASP me escreveu uma carta, o seu filho está, como se diz, está em perigo. O seu filho está em perigo, e então a gente vai ter que tomar o seu filho de você definitivamente, porque não está indo na escola. Aí eu entrei em contato com eles, do Conselho Tutelar, telefonei e disse, que negócio é esse? Vocês disseram que ia procurar uma escola especial pertinho de casa, até hoje estou esperando. Eu que tive que ir com um advogado tirar ele dessa casa de criança, porque ele ficou mais de 3 meses longe. Mais de 3 meses, vocês disseram, não, é só por 3 meses, e ficou mais, e ele sofrendo lá. Então, eu tirei, porque meu filho estava sendo maltratado lá. E então, eles mandaram essa carta, e já fez a decisão deles que ia tirar, sem mais nem menos, escreveram, o meu filho está em perigo porque está na casa da mãe e não está indo para a escola uma semana só. Uma semana que estava comigo em casa. Aí eu disse assim, eu estou esperando vocês procurar a escola. Se vocês não procurou, e isso não é o meu problema, eu estou ainda esperando. Só que eles escreveram assim e já mandaram essa carta para o tribunal disse para eles, disse para o Conselho Tutelar, faça o que vocês quiserem, eu dou a minha autorização e é isso. E passou isso. Foi isso que aconteceu. Aí eles chegaram para buscar o meu filho, tudo, e daí foi isso. Até hoje, não escutei meu filho, não sei mais como ele está, né? Que ele saiu de cá, saiu definitivo de mim, já tinha feito 8 anos, e eu não sei mais o tamanho dele, como está o rostinho dele, do que ele gosta, o que não gosta, e não sei mais nem a voz dele. São anos roubados que eles roubam das nossas crianças e nós. Porque a criança, com o tempo, vai esquecendo que é minha mãe, que é o meu pai. Vai esquecendo nossa voz. Eu não sei mais o que ele gosta, não sei se ele faz esporte, não sei nada. São anos que perdemos dos nossos filhos da infância. Anos roubados que retiram de nós, que roubam de nós, e principalmente o direito das crianças, direitos humanos.
Direito das crianças de viver com a mãe, de deixar... Não, E acusam os pais psicologicamente para ter motivos para não entregar as crianças. Como você já sabe, né, somos o brasileiro, o português, temos nosso temperamento e temos nosso... cultura, nossa opinião. Nossa opinião, sim, cultura. E no Brasil é assim. As mães todas... Eles não respeitam nada disso. Não respeitam nada disso. Não respeitam isso. E principalmente a gente dá, assim, diz, né? Mesmo no Brasil, não sei em Portugal. No Brasil diz, quem mexer com nossos filhos, a gente vira uma fera, um bicho. Então a gente faz de tudo para defender os nossos filhos. E quanto mais a gente fala, não é agressão corporal, mas quanto mais a gente fala e diz, olha, eu sou a mãe, eu tenho o direito de decidir, eu não quero isso para o meu filho, eu quero assim, aquela escola, eu quero tal coisa. Eles não dá chance, não dá chance. Nós temos os nossos usos e costumes, não é verdade? E eles não respeitam. Sim, não respeitam. Não respeitam Olha, Viviane, vamos aqui responder a algumas perguntas. A Teresa Magina pergunta se podes recusar a escola Kinder House e se tivesses que assinar. Recusar? Como assim recusar a escola? A escola Kinder House. Como eu disse, sozinha não. A gente só pode reagir com o advogado. Foi isso que eu fiz. Tiveste que assinar. Primeiro, se eles obrigam, o Conselho Tutelar obrigam a gente a assinar, porque eles que escolheram esse Kinderhus, essa escola de criança, eles que escolheram sozinha. Eu escutei de outras mães que a criança lá é maltratada, e é verdade. Aí eu disse o Conselho Tutelar suíço, aí ele me obrigou, ou você assina, ou a gente tira o seu filho definitivamente agora, rapidamente de você. Então, eles me obrigaram, eu não tive outra opção que assinar. E outra coisa, eles também me obrigaram a assinar o contrato que eu não podia levar o meu filho para casa no final de semana, mas eu descobri, lá nos dias das visitas, eu descobri que outras mães conversaram comigo e disse, por que tu não pode levar teu filho para casa no final de semana? Nós podemos. Aí eu disse, eles me obrigaram assim, eles me obrigaram a assinar, faça assim, assim, senão a gente retira definitivamente. Então, fui obrigada. Eu não tive nem outra opção. Eu também perguntei, por que eu não posso? Ele disse, não, essa escola é assim, mas era tudo mentira. Outras mães podiam, no final de semana, sexta-noite, elas iam à tarde, sexta-tarde, lá, buscar a criança, sexta-noite levava para casa e trazia no domingo à noite de volta para essa casa de criança. E eles a mim não deu oportunidade de nada, não deixavam de ir, né? E muitas vezes que eu ligava no meu dia, que tem um dia da mãe, um dia do pai ligar, muitas vezes eu ligava, eles não atendiam o telefone de ruindade, porque não gostavam de mim, que eu abria a boca, eu dizia, por que vocês estão fazendo isso com meu filho? Por que estão maltratando meu filho? Então eles ficavam furiosos comigo. Eles querem fazer como eles querem com nossas crianças, querem que a gente fique calada. Mas aqui a Paula Leal diz o mesmo, comentou que o mesmo, eles querem, proíbem-nos e nós temos que estar caladinhas porque senão não nos deixam ver os nossos filhos. A Nayara Rousser diz que o seu filho também ficou nesse lugar. A Vanessa Souza dá a sensação que conhece a sua história porque ela aqui confirma que é minha irmã. É minha irmã, ela sabe tudo. Ok. A escola não foi e nem um momento recusada. Ela sofria maus tratos, por isso foi retirado dela. Portanto, é uma convicção que aqui está. Okay. Ela sabe tudo, ela sabe tudo. A Érica também sabe. A criança lá, eu posso dizer que eu convivi, também tinha portuguesa lá, filhos de portuguesa, eu convivi, eu vi com meus olhos. E eles maltratam nossos filhos. Aí eles, como militar, eles botam a comida na mesa, diz para a criança, vem agora. Se não for rapidamente, eles trancam a criança de chave no quarto, sem comida, e até o próximo dia, sem comida de manhã, eles fazem assim. Meu filho sofria isso, estava magrinho, perdeu muitos quilos, estava sofrendo muito, com muita coisa que passava lá. Muita coisa, eu posso contar muita coisa.
A Teresa Magina diz que mais vale fazer as malas e ir embora. Eu quero fazer uma pergunta à Bibiane. Se recuperasse os seus filhos, você ia embora para o Brasil? Algum dia, sim. Eu quero que eles terminem o estudo aqui, que eles façam universidade, terminem o estudo, e com 18 anos, eles, eu quero perguntar a eles, vamos morar no Brasil, como é que é, vocês querem viver aqui? Eu quero a opinião deles, porque eles estão de maior, e para mim isso é importante, né? Não, neste momento, se recuperasse o teu filho mais pequeno, para não teres... Só o pequeno, porque eu tenho outro grande, eu tenho que esperar o grande. Sim, mas repara, se tivesse agora o teu pequeno de guarda e o grande, tu não tinhas medo de voltar a perder o pequeno, não querias sair deste país e ir para Portugal ou ir para a Espanha, sei lá. Me proibiu sempre, nem de férias com os meus 2 filhos eu podia, os suíços me proibiram, nem de férias. Não. Se eles deliberassem os teus filhos hoje, que te dessem os dois filhos, por algum motivo, você saía do país ou não saía? Bom, depende, né? Depende. Eu acho que eu trabalharia mais alguns anos, 3 ou 5 anos mais ou menos, pegaria um dinheirinho, depois eu me mandava. E não acha que poderia correr o risco de voltar a perder o seu filho, como já aconteceu a muitas mães que recuperaram e voltaram a perder? Bom, isso depende, porque se eles dizem para as outras mães não saia do país, então a gente não pode. Agora, se ele diz que você pode sair do país, aí sim, aí eu não tive nenhum medo, nenhum problema, tá entendendo? Porque aqui, como nasceram aqui, vai nas regras deles, esse é o problema. Nasceu aqui, vai na regra deles. Então, se eu recuperasse e eles me dessem autorização, que eu poderia, qualquer hora, ir para o meu país e morar onde eu quisesse, eu faria isso. Isso que eu estou... a pergunta é nesse sentido, é se lhe desse os filhos, se tivesse o consentimento, se depois era livre, se livrava deste país, porque todas as mães disseram, eu só quero o meu filho para pegar nele e regressar. É o caso da Paula, que eu conheço, que está aqui, que diz ela, só quero o meu filho, ela está a viver no cantão de Zurique e tem um filho no cantão do Ticino, ela só quer recuperar o seu filho para voltar para Portugal. Era nessa a ideia seria essa, a pergunta seria essa, se tivesse seu filho, se sairia do país com medo que voltasse a acontecer o mesmo, ou se voltaria a ter mais um filho, por exemplo. Para ela não ter medo, eu digo uma coisa a todas as mulheres, para não ter medo que isso se aconteça, algo pior, é melhor sempre bom com a autorização. Vai no juiz, ou vai, se o conselho tutelar der autorização, não precisa ir no juiz. Agora, se o conselho disser não, você vai ficar, aí você pode pegar um advogado e ir no juiz pedir a sua autorização. Se eles dizerem não tem problema, você pode ir. Então, e o pai também tem que autorizar. O pai também tem que autorizar, isso é muito importante. Se os pais, os homens, não autorizar, não assinar nada, a gente não pode, é sequestro. Eles já me explicaram tudo. Sim, de acordo, mas eu estou a dizer, se estiver deliberado, se eu fazia. Agora faço uma pergunta diferente. Se voltasse a ser mãe, não tinha medo de perder o terceiro filho? Claro que eu tinha medo, mas antes não quero mais ser mãe assim, como eu acreditei. Eu sou uma mulher de igreja, né, de casa do Senhor, e eu acreditei, isso foi um erro que as mulheres fazem, acreditar rápido em um homem, dizendo, eu quero uma família com você, eu quero filho, isso. Não, agora casada primeiro, quero ver se o homem presta. Se 1 ano, 2 anos, ver que ele presta, eu também troco o cantão, não quero mais estar nesse cantão BN, que é o pior cantão que tem. Eles fazem isso com muitas, eles até prenderam já mulheres brasileiras que foram defender suas crianças. Eu conheço. Então, eu trocaria de cantão, não queria estar mais viver em Tum, nem em Berna, porque cantão, como se diz? O estado é Berna, né? Então eu trocaria, porque aqui que acontece muita coisa, aqui na Suíça. Estado ou região, não é? Estado ou região é a mesma coisa. É região, sim. Mas todos os cantões são idênticos, portanto as políticas são todas iguais, embora haja uma Gemeinde diferente, e a nossa Câmara Municipal, não é? Mas prontos. Eu acho que a Érica quer falar alguma coisa, não quer? Não quer aqui falar alguma coisa sobre... mais um pouco sobre a Bibiane?
Quem é a Viviane? Se acha uma tremenda injustiça que a QESB fez, se acha que a Viviane tem uma cota parte da culpa, ou se acha que são os pais das crianças que têm a culpa toda ou não? Olha, quando eu vejo isso, me dói, sinceramente, de verdade, muito coração. Eu também sou mãe solteira, me dá medo porque ela se defende e ela tem razão, ela tem o direito de, como eu também, de reagir pelos filhos. Não é só o direito, é o dever dela, como mãe que pariu um filho, como ela é responsável diante da justiça pelos seus filhos, é o dever dela de reagir pelos filhos e cuidar dos filhos e se preocupar pelos filhos. Agora, só porque, como ela disse, uma pessoa tem um temperamento diferente, pensamento, somos diferentes, o Estado fazer uma coisa dessa, eu fico horrorizada, me dá medo. E, sincero, de verdade, eu fico muito triste. É um sentimento de... eu fico assim, onipotente. Eu fico revoltada, é uma onipotência, sabe? Como mulher, como mãe. E eu fico assim, um país de primeiro mundo, né, gente? Tem as recursos, tem dinheiro para poder fazer diferente. Eu tenho um passaporte suíço, deveria até fazer uma revolta aqui, porque aqui na Suíça é um país democrático, vamos pegar assinaturas, né, do povo para fazer alguma coisa contra, né? Fazer uma coisa com a política para mudar isso, porque não é certo, não está certo. Não é certo. Não. Mulheres portuguesas sofrendo como mulheres suíças, a mesma situação. Temos que nos reunir, portugueses e brasileiros, reunir e lutar junto, porque essa luta é de nós, é nossa. O problema é que todo mundo fica com medo, João. As mulheres ficam com medo de também perder os filhos para o Estado. Se eu agora abrir minha boca demais, eu tenho medo de perder meus filhos. Então, como ela disse, o resto fica calado, mesmo não concordando. E não é só as mães, também são os pais, que o meu ex-marido também não concorda. E a gente fala como pais divorciados juntos, que não concordam, e eles obrigam, e nós temos que ficar calados, senão eles tiram a criança. Retira a criança, né? É uma coisa muito absurda. É forte isso. O que é que vocês me têm a dizer sobre a Embaixada do Brasil na Suíça ou o Consulado do Brasil na Suíça? Pediram ajuda? Que tipo de ajuda eles podem dar? Tiveram interesse em ajudar? Disseram que não podiam lutar contra a Suíça? Eu estou revoltada, eu sendo brasileira, e espero que esse vídeo viralize, porque eu, como brasileira, estou revoltada com o consulado brasileiro, que desde o primeiro filho que eu tinha, desde pequeno, que começaram a fazer problema comigo, eu pedi ajuda lá, eu fui lá com meu filho pequeno, eles se recusam a se meter, a se envolver, a lutar por nós, eles se recusam, não querem nem saber. Disse, se você tem dinheiro, a gente tem um advogado aqui, mas você tem que pagar do seu bolso. Eu disse, eu não tenho, né? Eu não tenho. Eles não fazem nada, a gente pediu ajuda a várias televisões brasileiras, eu escrevi toda a minha situação, mandei cópias de papelada, de tudo, né? De tudo, mostrando que eu não fiz nada com meu filho, mostrando muitas coisas, traduzi em português, mandei. A gente não ouviu, eu e outras mulheres não ouviram nada do Brasil. Estamos revoltadas. A política brasileira não está ajudando mulheres fora do Brasil, pessoas brasileiras e crianças fora do Brasil. Eu imagino, sei lá, deve estar pior também. Se não ajuda a gente fora, imagina lá o que os outros sofrem lá. Acho isso um absurdo e muito, assim, nunca pensei que a política brasileira e as autoridades brasileiras não iam ajudar nós, ia deixar a gente assim de mão. Eu estou me sentindo assim, sabe, estou decepcionada com a política como se diz, a autoridade brasileira. Estou revoltada, porque não ajudaram, a gente pediu, muitas mães brasileiras, muitas mães pediu ajuda,
A gente não escutou nada, a gente não quer saber de nada. É isso. Por isso que eu disse, a única coisa é nós mulheres se juntar com mulheres portuguesas, o povo português e brasileiro se juntar junto e tentar fazer uma apelação para Portugal, né? Para o, como se diz? Para pedir a Portugal, né? A algum lado em Portugal que ajude nós, porque a gente não sabe mais o que fazer. Eu mesmo já foi falado muitas vezes que deviam de fazer manifestações em frente dos consulados, das embaixadas e até ir à Assembleia da República manifestar, até para a porta da Presidência da República, porque só assim é que as televisões vão dar foco. Em caso contrário, ninguém se importa, porque nós na Repórter X estamos fartos de comunicar com todas as televisões. Aliás, eu telefono, mandam assim, o Sr. João, isso tem que ser tratado por e-mail, dão-me o e-mail, eu mando o e-mail e há uma resposta automática e morre ali. Por acaso, só por acaso, há 2 anos ou 3 atrás, não sei precisar muito bem, houve um caso com a Suva, que houve uma manifestação em Berne, que eu falei com o programa do Hernando de Carvalho, e eles fizeram um direto televisivo com os manifestantes, mas não aprofundaram, nunca mais quiseram saber de nada. Por outro lado, quem quiser ver, por exemplo, eu coloquei um dia destes uma resposta vindo da Casa da República, através do Presidente, que encaminhou o meu e-mail para o Governo, quando o meu e-mail diz que o e-mail é para o Presidente da República e para o Governo. Automaticamente quem lê sabe muito bem que foi encaminhado para os 2 lados. E eu tenho a certeza que esse e-mail vai ser devolvido à embaixada ou ao consulado, como sempre. Nós mandamos o e-mail para aqui e eles estão-se a lixar. Nós mandamos para lá, eles retornam o e-mail para aqui e andam a gozar connosco. E eu disse isto no mês de novembro de 2024, num evento que eu fiz um fado e depois não, antes do fado, tive lá 5 diplomatas. Tive o deputado José Dias Fernandes, do Partido Chega, 2 representantes do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e a representação do Consulado e de Adidas Social a representar a Embaixada. E até hoje pouco ou nada fizeram, inclusive o deputado, sim, levou à Assembleia da República 3 ou 4 mulheres, o próprio partido fez um vídeo, o próprio deputado veio ao Consulado-Geral de Portugal a Zurique falar com o Dr. Mota. Eu acompanhei o senhor deputado, não entrei nessa reunião, foi proibido, portanto nem tentei, e portanto nada feito até agora. Lá na Assembleia da República, a maior parte dos deputados são contra, não querem se meter nisto, diz que é um problema da Suíça, que não se pode meter num problema da Suíça, acordos bilaterais, e o Presidente da República está-se a lixar para nós. Ele agora vai completar 8 anos que lá está, vai ter dinheiro a rodos para gastar sem fazer nada, não é? Quando sair vai ter uma boa reforma, e está-se a lixar para os portugueses. E por isso é que eu acho que o próximo Presidente da República e o Governo atual deviam de agir imediatamente. Porque nós não somos portugueses da terceira, nem brasileiros da terceira, nem angolanos da terceira, nem moçambicanos da terceira. Eu refiro-me ao povo de língua de expressão portuguesa. E é esse a quem nós damos voz na Repórter X. Quanto àquilo que a Teresa Magina diz que o Estado não pode ajudar, é mentira. Eles não ajudam porque eles não querem quebrar o feitiço contra a Suíça e não querem lutar por nós, porque somos uma minoria, mas eles esquecem-se que somos nós que mandamos o dinheiro para o nosso país de origem,
para eles Verdade. poderem pagar, por exemplo, aos pensionistas, aos reformados e etc. Erguer a economia. Investimos lá em casas, em dinheiro no banco, pronto, nem todos aqueles que podem. E eles só estão interessados nisso e no voto, que é para ganhar as eleições, que é para tirar ordenados chorudos. E de resto, peço desculpas, estão-se a cagar para isto. Prontos, é assim mesmo que funciona. Portanto, eles estão aqui para nos servirem. O pessoal do consulado e o pessoal da embaixada são nossos empregados, são nossos funcionários. Têm o dever e têm o poder de zelar por nós portugueses e por vocês brasileiros. Os consulados e a embaixada do Brasil por vocês brasileiros e os portugueses pelos portugueses. Pronto, é assim, cada país tem a sua representação. Eu também estou certo que há países que podem não ter representação em todos os países, mas eu penso que quase todos os países devem ter uma representação na Suíça, principalmente. E por isso estão aqui, e eu sei, a maior parte deles estão com medo de perder o seu ordenado. E não estão a zelar, não mexem um papel, alguns até tentam, mas são silenciados. Não digo que sejam pagos por isso, porque eu não acredito muito, porque isso ia além daquilo que não deve ser feito, mas que ainda devem ter medo, devem. E o próprio governo em Portugal, nós sabemos que o próprio secretário de Estado está a puxar para trás. E agora a bola quente está no Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas até agora também não enviou um papel. E, portanto, isto vai dar tudo em águas de bacalhau. Andamos todos em luta, mas enquanto não houver uma união com bandeiras às costas, que seja a cantar o nosso hino nacional à porta do consulado e da embaixada, e chamar lá a comunicação social e fazer ver ao mundo que a Suíça não é só ouro. A Suíça não é só ouro, porque infelizmente a Suíça não é só ouro, não é só chocolate, não é só as vaquinhas malhadas nos campos a pastar, vai muito além disso. Há muita coisa que não é de todo útil, posso dizer que é, como é que eu dizer, ajudem-me, já estou a ficar nervoso com isto. Eles são manipuladores ao ponto de só ver dinheiro, francos, não interessa que seja à custa de uma criança, ao custo do sofrimento das pessoas. E eu acho que deviam de dar as crianças, em vez de ser para adoção, dar para familiares. Ou então, em caso de conflito, dar a um deles e dar a possibilidade do outro poder ver essa criança. E dessa forma, ter alguém que leve essa criança e que traga essa criança para não haver conflito entre o pai e a mãe. Porque a maior parte, infelizmente a maior parte dos casos parentais é entre dois adultos irracionais, desculpa-me, é assim mesmo, irracionais, que não têm diálogo. Se um quer dialogar, o outro não quer, e já falamos nisso várias vezes. As pessoas não têm diálogo, não entram num acordo, porque se a mãe deixasse ir a criança para o pai ou o pai para a mãe, isso não acontecia. E eu vou-vos dar um exemplo, vocês podem ver um vídeo que eu tenho na internet, feito há pouco tempo. Só um segundo, não me corta o raciocínio. Ok, rápido. Eu falei com um jovem que está em vídeo que a mãe não tinha hipótese de criar os dois filhos e entregou-os ao pai. O pai tem um bom ordenado, paga um ordenado a uma funcionária para olhar pelos filhos, e a que tentou tirar-lhes. E não lhes tirou porque o pai tomou conta dos filhos, paga uma funcionária para cuidar dos filhos, e a mãe está em paz, o pai está em paz, e as crianças têm uma educação como deve ser. A mãe, quando quer visitar os filhos, vão visitar os filhos. E, portanto, aí deixa de haver conflito, e eu digo, a culpa é sempre do pai e da mãe, perdoem-me, mas é assim. Sim. Sim, podes falar em cima aquilo que achares, se me quiser responder. E já vai apagar o telefone, sabe? É melhor a gente fazer outro dia, outra parte. Sim.
porque o meu telefone já vai se apagar. É isso. Não é todo mundo que tem o dinheiro de pagar funcionária, cuidar dos filhos, para Claro. trabalhar e Não para a mãe trabalhar. Para a mãe trabalhar, entendeu? Não é todo mundo que tem essa opção. Eu acho que a função do Estado claro, não é bom para as crianças briga entre dois que estão em separação, mas o bem de uma criança sempre vai ser a mãe e o pai. Só se for o caso pior. E o dever do Estado, para mim, com esses recursos que tem aqui na Suíça, com essas possibilidades financeiras que tem na Suíça, o dever do Estado, porque eu também pago imposto sempre aqui, o dever do Estado deveria ser acompanhar a família junto, para poder melhorar a situação, e não piorar a situação e arrancar a família aos pedaços. Que todas as crianças ficam traumatizadas, todas. Meu filho... Bibiana e Érica, o Estado, em vez de retirar as crianças aos pais, podiam dar um subsídio, porque eles pagam milhões à CESB. Porque é que, em vez de pagar milhões à CESB, não podem pagar 1.500, 2.000 francos à mãe ou ao pai para criar essa criança? Exatamente, isso mesmo. O que também não precisava de ser o pai dar dinheiro à mãe ou a mãe dar dinheiro ao pai. Podia ser o Estado a dar dinheiro ao progenitor de ficar com a criança, e nesse caso é evidente que poupavam milhões que dão para a CESP. Portanto, isto é um negócio, como perdão, mas isto é um negócio. É isso que eu penso e tenho a convicção que estou certo. Exatamente. E a CESP, que é o Conselho Tutelar Suíço, eles são também mentirosos, porque eu daqui, eles dizem, venha para a reunião, eu quero conversar com você, eu vou lhe ajudar a comprar móveis, comprar tudo que você precisar. Tudo mentira, porque eu fui nessa reunião com a minha médica junto, com a minha médica, e eu tenho prova com ela, até por escrita que ela me escreveu, prova que eles me disseram, a gente compra tudo para você, não se preocupe, o que você precisar para a criança, o móvel da sua casa, tudo, mas foi tudo mentira, até hoje eu não vi nada, e nem um rapa, nenhum franco, foi tudo mentira deles. Então vamos com 50 minutos, eu vou pedir então à Viviane e à Érica que deixem uma mensagem a todos aqueles que nos estão a ouvir e que a posterior vão ouvir este vídeo. E vamos deixar em aberto para uma segunda parte, a marcar um dia destes, depois comunicamos. Sim, tá bom. Uhum. Ai, tá bom. Então, Érica. Ele está ainda. Tá vendo a gente ainda? Tá vendo a gente? Sim. É uma mensagem? Sim, uma mensagem, deixar uma mensagem. Uma mensagem para os ouvintes? A minha mensagem é que, na minha opinião, temos que se reunir, o povo português e o brasileiro, temos que se unir, deixar de briga, se unir, porque essa luta é nossa, de nós todos. Mulheres portuguesas e mulheres brasileiras passamos por isso, e nossas crianças também estão atingidas, sofrendo muito. Temos que se unir, lutar, não calar, não parar, porque se pararmos, perdemos. Essa é a única coisa que eu posso dizer. Tá vendo nós? Muito bem, sim. Agora a outra que termina. Eu penso que perdi a Viviane e a Érica. Como elas falaram, estavam a ficar sem bateria. Eu vou dar por terminado. E, portanto, esperem então que eu marque uma segunda entrevista com a Viviane para termos uma segunda parte, e apelo a todos aqueles que queiram fazer uma entrevista na revista Repórter X para dar a conhecer ao mundo a miséria que se passa na Suíça, aquilo que a Suíça esconde do mundo. Não fala disto nas notícias, mas fala a Repórter X, porque tem toda a liberdade de expressão para fazê-lo. Até que um dia também peguem connosco e digam, vão-se embora daqui, porque a Suíça é capaz de tudo. Mas nós estamos cá para dar a voz e o ouvido a quem precisa, neste caso são mães em sofrimento,
também temos dado entrevistas aos lesados da SUVA. Um dia destes falei com uma senhora em entrevista, que também foi adiado para a segunda parte, sobre medicina, no qual ela acusa os médicos de negligência. E, portanto, estou a ouvir a minha voz em cima agora. Pronto, até uma próxima. Aquele abraço.